Iremos tratar um pouco hoje um assunto concernente à palavra do Senhor. Sabemos todos que estamos aí no ano da Bíblia, como já foi dito aqui nesta noite, e neste ano da Bíblia nós temos essa missão de estudar afinco e profundamente a Bíblia Sagrada. E no decorrer desse tempo, deste ano, nós estamos aí já estudando os livros históricos, o que vamos entrar. Estudamos a Bíblia por um completo, sabemos mais ou menos, já passamos aqui de uma maneira mais ampla a estrutura da Bíblia Sagrada, e na noite de hoje estudaremos um pouco sobre os livros históricos e os livros poéticos que compõem a Bíblia Sagrada. Então, o texto que é usado, o texto histórico, os livros históricos que são usados na Bíblia Sagrada é um texto narrativo. É um texto, não um texto narrativo porque tem alguém narrando, mas por sim ser textos, histórias narradas. E nos livros poéticos encontramos também histórias, mas de forma poética, contadas de forma poética. Amados, todos já sabem aqui o que são os livros históricos. Eu vou perguntar, e se ninguém se manifestar, eu vou falar o nome. Para falar, um livro histórico, alguém pode me dizer? Sem colar, estamos na aula. Sem colar, não passa de ano. Leandro, sabe algum? Isaías? Foi quase. Outro, alguém? Varão, sabe algum livro histórico? Juízes é um livro histórico. Neemias? Arrisca algum? Primeira Reis. Pastor Eliel? Crônicas. Varão aqui, o jovem, como é que é o Richard? Não escapa não, viu, Stephanie? Foi de médio. Glória a Deus. Irmãos, um livro que não precisa ser ordem, mas a gente vamos montar a ordem aí, que já está montada, é claro, mas assim que os irmãos irem falando. Levítico quase. Livros históricos, faz parte da história de Israel. Verdade, não foi eu que me expressei mal. Mas livros históricos, irmãos, eu vou explicar e já eu pergunto. A Bíblia ela tem as suas subdivisões. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em duas partes, que é Antigo Testamento e Novo Testamento. E a partir do Antigo Testamento há divisões ainda dentro da Bíblia. Nós encontramos os cinco primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, e o povo judeu chama de Torá, mas nós chamamos de Pentateuco porque vem de Penta, que é 5 primeiros livros da Bíblia, onde se encontra Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e a partir de Deuteronômio acaba esses livros que chamamos de Pentateuco e entra os livros históricos da Bíblia. A partir do livro histórico, quando acaba, que são 12 livros históricos, acabando o livro histórico, que é o Esther, é o último livro histórico, vem os livros poéticos, e assim são divididos, e assim vai os profetas menores e os profetas maiores. Os livros históricos, antigamente era chamado de primeiros profetas, não por cronologia, mas porque posteriormente vinha Isaías, Jeremias, como profetas posteriores. Então, esses profetas dos livros históricos eram chamados de primeiros profetas. Então, sabendo disso, entre Deuteronômio e a Esther, alguém pode me falar mais um livro histórico? Esdras, Neemias. Falta mais algum? Ruth, Samuel, e falta mais um. Deus abençoe. Então, amados, os livros são 12. São esses. E os irmãos, eu peço por gentileza a sua Bíblia. Nós vamos abrir aí na primeira página. Na primeira da página, eu acredito que todos têm. Somente para ficar mais... os irmãos aí se situar. Eu acredito que a maioria já sabe. Mas como nós estamos em uma aula,
Quem já sabe vai aprender de novo e quem não sabe vai aprender. A minha aqui é a segunda, terceira página da Bíblia. Tem ali o índice geral e ali nós vemos a divisão da Bíblia, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, como eu falei, e ali nós mostra todos os livros da Bíblia. E pelo menos aqui na minha Bíblia, acredito que na maioria mostra a página que se encontra esses versículos. E temos aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é o Pentateuco. E temos então Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Até esse ponto é os livros históricos. A partir dos livros históricos temos livros poéticos. Entra aí Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, que é os livros aonde nós entraremos estudando no dia de hoje. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Se quiser, a gente já pode falar. Então, amados, o texto, aliás, a lição de hoje é uma lição bastante clara e sucinta, que nos mostra um pouco da história, um pouco ali dos livros históricos, dos livros poéticos. A gente, por causa do tempo, nós não entraremos aprofundadamente nesses livros, falando especificamente de cada um destes livros, mas de uma maneira ampla e geral, falando assim de um todo, estaremos aí um pouco falando destes livros. E qualquer dúvida, os irmãos podem falar, podem tirar suas dúvidas, podem perguntar, se eu por acaso esquecer de algo, nós estamos na aula e onde a aula não é somente vocês que aprendem, mas nós também estamos aqui ensinando. Então, os irmãos fiquem bem à vontade. As histórias do Antigo Testamento. O primeiro ponto aí, alguém pode ler os livros históricos? Os livros históricos são, como nós já aprendemos aí, esses 12 livros, após ali o Pentateuco, são os 12 livros que contam um pouco da história de Israel, um pouco sobre como Deus tirou. Nós vemos que a Bíblia ela nos conta como Deus tirou o povo do Egito, e em Êxodo nós vemos a passagem do povo pelo Egito, e através de Moisés Deus guia o povo no deserto, e em Josué, aliás, através da vida de Josué, o povo entra na terra de Canaã. E após a entrada deste povo, nós vemos fatos, acontecimentos que só foram possíveis através da escrita, a escrita desses livros, a escrita dos livros históricos da Bíblia. E toda a Bíblia ela foi escrita por uma finalidade. Nós sabemos que toda a Bíblia ela aponta para Jesus, assim como os livros históricos também apontam para Cristo. E essas escritas foram escritas para nos mostrar, para nos revelar como foi a entrada, como foi o convívio do povo de Deus dentro da terra prometida. Nós sabemos que tudo foi muito lindo, muito organizado por Deus, a saída do povo de Deus do Egito, daquela escravidão. E nós sabemos também que não foi fácil a passagem daquele povo pelo deserto. E ao lermos a história, nós vamos ver que quando eles entraram na terra prometida, não foi uma coisa que acabou os problemas. Não foi ali
terminou os problemas, vencemos tudo que tinha para vencer, que agora é só alegria. Não. Nós estudamos o livro de histórico, nós vemos que quando eles entraram e acabou o deserto na vida deles, foi aí que entrou outros problemas, outras coisas, onde eles viam que a necessidade de Deus na vida deles era perpétua, ou seja, eles tinham a necessidade de ter Deus na vida deles. Era isso que Deus queria passar para eles. E através dos livros históricos, nos conta isso. Tem um espaço, o livro histórico tem um espaço aí, temporal de 1400 anos antes de Cristo e 400, cerca de 1000 anos de história dentro desses livros históricos. Então, como eu falei, foi denominado antigamente como os profetas anteriores, dizendo a respeito que logo após, em seguida, quando o povo lia a palavra do Senhor, eles encontravam profetas escritos, como nós temos na nossa Bíblia aqui, os profetas maiores, Jeremias, Isaías, e os profetas menores. Então, eles eram chamados de profetas anteriores, porque eram escritos por profetas, mas os posteriores seriam os Jeremias, Isaías e entre outros. Amém? Então, amados, nós vamos aqui falar um pouco a respeito destes livros, porque a história, ela se divide, a história de Israel, ela se divide aqui em duas partes. Para facilitar o entendimento da igreja, ela se divide em história dos juízes de Israel e a história dos reis de Israel. Nós vemos que as histórias dos juízes é algo muito marcante, porque é onde o povo vivia em uma teocracia. Não que hoje em dia não é uma teocracia, mas era uma forma de dizer que Deus era o rei daquele povo. Deus era quem guiava aquele povo de maneira física, de maneira real e clara. Entretanto, aquele povo, passados, quando se divide a história agora, acaba o período de juízes, entra o período monárquico, que é o período de juízes, de reis, nós vemos que o poder se concentrava na mão de reis. Então nós vemos a partir das histórias dos juízes e a história dos reis. É o que nós vamos ler aqui agora. Os livros de juízes, meus irmãos, vão de Samuel, aliás, o livro dos juízes, livro de juízes, que começa até 2 Samuel, que é o último juiz. Alguém pode ler, por gentileza, as histórias dos juízes, que é o segundo ponto aí? Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos da história, com a atuação de 12 líderes. Nessa época não havia rei em Israel, e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divinas. Amém. Amados, então, recapitulando, Deus tirou o seu povo das mãos do faraó do Egito, traçou um percurso do deserto para este povo e, pelas mãos, usando Moisés, seu servo, guiou este povo no deserto. E, entretanto, Moisés não entrou na terra prometida, nós sabemos a história, e então o seu sucessor, Josué, toma este povo como líder e leva este povo à terra prometida. E sabemos que a história de Josué é muito interessante, muito marcada por Josué, às vezes por talvez medo e talvez até do povo. Ele viu uma situação complicada e Deus, o próprio Deus, o animou
e falou assim: olha, medita nessa lei de dia e de noite, e assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Olha a animação que esse homem teve, olha a força e o ânimo que esse homem teve para prosseguir nessa caminhada. Então, Josué agora leva o povo para a terra prometida. Nós vemos o povo ali crescendo, o povo aumentando. Então, depois de Josué, entra o período de juízes dentro de Israel. Os juízes eram homens levantados por Deus para governar, para governar de maneira não monárquica, mas de uma maneira espiritual, porque nós sabemos que quando Deus levantava juízes, levantava homens, nós sabemos que levantou um homem como Samuel, como uma mulher como Débora. Nós vemos a mão de Deus através da vida destes homens para guiar o povo de Deus. E o comentarista vai nos dizer que o povo ele vivia em uma rotina, em um ciclo entre pecado e comunhão com Deus. No momento em que o povo se pecava, Deus ele fazia com que esse povo pagasse de certa forma, que esse povo olhasse para o seu erro, olhasse para onde erraram, e por muitas vezes esse povo olhava e falava: olha, realmente pecamos e estamos arrependidos. E Deus levantava um homem usado, e por muitas vezes os juízes escolhidos por Deus eram homens de guerra, homens valentes, para guerrear. E como o varão leu, cerca de 400 anos durou esse período de juízo. E a lição vai nos dizer que esses 400 anos Deus levantou 12 homens para instruir o povo de Deus. 12 líderes para guiar o povo escolhido de Deus. E nesse o último juiz que teve foi Samuel. E após Samuel veio o reinado dentro do povo de Israel. Então, amados, os irmãos puderem abrir a Bíblia, por gentileza, em Juízes, capítulo 2, versículo 11. Juízes, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo Balins. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que havia ao redor deles, e os adoraram, e o provaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos ladrões e os despojaram do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes havia dito e como lhes havia jurado. E estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Olha o que o pastor Eliel acabou de ler, os irmãos acompanharam, que o povo, eles pecavam contra Deus. Deus, ele deu uma ordem para quando entrassem na terra prometida, não compactuassem com o povo que ali está. A ordem de Deus era expulsar aquele povo, era exterminar, não fazer conserto, não ter intimidade, não ter amizade com aquele povo. Porque a terra prometida era uma terra que habitavam pessoas nela, e aquelas pessoas, aqueles homens que viviam eram homens idólatras, tinham costumes idólatras. E Deus, ele sabia que quando o povo de Deus, o povo de Israel, entrasse na terra prometida e tivessem contato com essas pessoas, tivessem amizade com essas pessoas,
o que aconteceria era o que o pastor acabou de ler. O povo se revoltaria, viraria as costas para Deus e adoraria a outros deuses. Alguém, pastor, segura Juízes, alguém abre Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao 6, por gentileza, para nós entendermos o que o pastor Eliel acabou de ler. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a que vais a fim de possuí-la, e tiver lançado fora diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus a tiver entregue e as ferires totalmente, as destruirás. Não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas. Não contrairás com elas matrimônios. Não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam teus filhos desviarem-se de mim, para servirem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Mas assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus azerens e queimareis a fogo as suas imagens esculpidas, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. Olha o que o pastor Neemias acabou de ler. Que Deus, antes do povo entrar na terra prometida, Deus já dá uma ordem e fala: olha, quando vocês entrarem, não faça concerto com este povo. Não pegue este povo, as mulheres deste povo para se casarem com os seus vossos filhos. Não tenha intimidade com esse povo, expulse esses povos. Extermine esse povo, foi o que o Neemias leu. Tire esse povo da terra. Não tenha contato com este povo. E Deus, a tradução que o Neemias leu diz: queime no fogo as estátuas, aquilo que eles usavam como adoração aos falsos deuses. Queime. Porém, o povo entra na terra prometida. Deus, ele move, porque sabemos que o povo entrar na terra prometida não foi por força humana. Sabemos que Deus, ele colocou as suas mãos para aquele povo. Aliás, a saída do povo desde o Egito, Deus falou a Moisés: vai que eu vou livrar o meu povo com mão forte. Então nós sabemos que desde a saída do povo de dentro do Egito, da escravidão, era a mão de Deus sustentando aquele povo. Então Deus dá essa ordem ao povo. E o povo o que faz? Pastor Eliel, capítulo 3, versículos 5 e 6. Juízes. Capítulo 3, versículo 5 e versículo de número 6. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram das suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias os filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Olha só, então Deus, ele fala para o povo, para eles tirarem esse povo, exterminar esse povo. Por que ia acontecer? Eles iam servir aos seus deuses. Ia causar idolatria no meio do povo. E no período de Juízes, nós vemos que o povo era com Deus, porém quando o juiz falecia, aquele povo se desviava, saía dos caminhos do Senhor. Nós sabemos que algo semelhante acontece no nosso meio hoje em dia.
Nós sabemos que a nossa amizade com o mundo, ela não pode afetar a nossa intimidade, a nossa amizade com Deus. Porque muitas das vezes nós temos tanta intimidade com o mundo, e quando eu digo com o mundo, eu estou dizendo pessoas. Quando eu digo com o mundo, eu estou dizendo um amigo que você considera mais que um irmão. Entretanto, ele não faz parte do povo de Deus. Ele não é uma pessoa salva, não é crente. E você fala assim, eu vou me relacionar com ele porque eu vou trazer ele para a casa do Senhor. E no momento ao qual nós se relacionamos, no momento ao qual a pessoa começa a frequentar a nossa casa e nós frequentamos a casa deles, nós vemos a maneira qual eles tratam os filhos, a maneira qual os filhos tratam eles. Nós vamos pegando intimidade e aquilo vai nos acomodando. Passa anos, passa 1 ano, 2 anos, e você pensa, eu entrei nessa amizade porque eu queria trazer ele para a casa do Senhor. Mas a vida dele são meus hábitos. A maneira como ele trata o filho, quando vai falar com o filho, pedir alguma coisa, ele xinga o filho. Isso já está trazendo, eu estou trazendo para dentro de casa. Deus falou, não faça amizade com esse povo, porque esse povo vai tirar vocês do foco. Eu estou conjecturando. Esse povo vai tirar vocês da onde eu coloquei. O Neemias leu, eu vos chamei para ser povo santo. Esse povo não é santo. Eu não estou aqui fazendo apologia a não fazer amizade e excluir as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós sabemos, principalmente aqui em Portugal, que a maioria das pessoas a qual nós convivemos no trabalho, ou seja, em qualquer outro lugar, a maioria não são crentes, não são do nosso meio evangélico. Mas o que eu estou dizendo nessa noite é que os nossos hábitos não podem ser moldados pelos hábitos deles. Os hábitos deles têm que se moldar aos nossos. Não é nós que temos que mudar a nossa forma de culto, porque o mundo está fazendo uma coisa a qual os nossos jovens estão olhando, então vamos trazer para dentro da igreja. Não. Não é porque nós estamos no mundo e estamos rodeados de pessoas a todo tempo, e o mundo acontece as coisas muito rápido através da tecnologia. Nós sabemos que isso tem aumentado, e não é porque o mundo tem girado tão rápido, as coisas têm acontecido tão rápidas, o mundo tem se atualizado, e nós vemos jovens admirados e gostam de coisas que há no mundo, e para nós não perdermos os jovens, nós trazemos essas coisas para dentro. Há um tipo de música qual pessoas gostam. Eu vou dar um exemplo. Forró. E os jovens gostam de ouvir um forró. Então, para nós não perdermos esses jovens, vamos criar o forró gospel. Para nós não perdermos esses jovens, vamos criar a pisadinha gospel. Nós temos que nos atentar, amados, porque a igreja ela não foi feita para se moldar aonde está. Há um inimigo que a Bíblia diz que é o inimigo do século, é o secularismo. E esse inimigo ele tem se adentrado dentro das igrejas. O que é o secularismo? O próprio diabo usa o secularismo para modernizar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Falar sobre Bíblia e sobre os profetas antigos, pregar sobre o livro histórico, isso é ultrapassado. Nós temos que falar sobre algo mais avançado, falar sobre algo melhor dentro da igreja. E um culto de jovens, então, tem que ser usado coisas mais animadas. Os nossos cultos não podem ter um culto, um louvor mais lento, tem que ser algo mais rápido, tem que ter
uma coisa para nós se movimentar. São coisas que estão tirando o foco da adoração. Nós vamos falar ainda, eu estou só adiantando, nós vamos falar ainda sobre os livros poéticos e salmos. E eu vou entrar um pouco nesse tema da adoração. Pode falar, querido. Semana passada, eu e minha esposa fomos ver uma casa de uma mulher. E a mulher que morava na casa, ela disse exatamente o que o irmão está dizendo hoje. Ela disse: olha, vocês são cristãos também? A gente disse: graças a Deus, nós também somos cristãos. Falou: olha, a gente também, só que a gente não está muito contente com a denominação que a gente está indo, porque a gente está percebendo que a igreja local está tentando copiar o mundo para poder segurar os jovens. Agora, no último sábado, eles fizeram um culto country para os jovens, para agradar os jovens e para os jovens ficar na igreja. Então, é um absurdo. E isso leva nós à palavra, né? Que Daniel, capítulo 1 e o verso 6, que ele diz, o verso 8, né? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe desse concessão de não se contaminar. Ou seja, a Bíblia não fala que Daniel imitou o mundo, mas foi o mundo que tem que imitar a igreja. Exatamente. É tudo que eu estou falando agora nesse momento. Porque nós estamos, e quando eu digo nós, não estou dizendo aqui a DEF Amos, não estou dizendo a DEF, eu estou dizendo a igreja no contexto geral. Como o irmão deu o exemplo agora. Estamos trazendo o mundo para dentro da igreja para quem está aqui não sair. Mas a realidade é que nós temos que tirar aqueles do mundo. As pessoas que aceitam Jesus aqui na frente, eles não têm que chegar do mundo e encontrar aquilo que está no mundo aqui, porque senão eles não saíam. Eles continuavam lá. Então, se eu estou no lugar e eu vou sair daquele lugar porque eu quero uma mudança na minha vida, eu não quero participar daquilo e eu vou para um lugar que tem aquilo, não faz sentido, igreja. Eu espero que os irmãos estejam me entendendo. Posso estar me entendendo? Diga amém. Amém. Então, alguém quiser comentar algo para nós, eu vou ainda abordar um pouco esse tema quando chegar mais lá à frente. Se quiser, pastor Eliel. Nós já falamos aqui constantemente em várias aulas que nós tivemos sobre esse quesito aí, da maneira, da proporção que muitas igrejas têm tomado, e algumas delas têm até quebrado paredes, têm ampliado, têm crescido os templos, e a gente olha para os templos estão cheios de gente, estão entupidos de gente. Vamos acompanhar às vezes nas redes sociais, vai fazer um batismo, olhamos às vezes tem aquela fila de gente para batizar, 200 pessoas, 150 pessoas, e aí vem a liderança superior e fala: olha, graças a Deus nós batizamos, pela misericórdia de Deus nós levamos hoje 200 pessoas para descer as águas. E aí, para quem não entende um pouco da Bíblia e não está pautado naquilo que Jesus falou, que a igreja tem que crescer sadia, e quem conhece a reforma protestante sabe muito bem porque se deu a reforma protestante, como que foi que se fez necessário passar, porque quando se diz reforma é porque perdeu a forma, e às vezes tem como perder a forma e continuar crescendo, porém não está crescendo com a doutrina sadia, com a palavra, está crescendo no âmbito carnal, olhar físico, humano. Eu preciso entender e fazer a comparação paralela no crescimento espiritual e no crescimento terreno, porque nem tudo que cresce significa que ela está expandindo mesmo espiritual. Às vezes a igreja está cheia de pessoas, está cheia de gente, mas ela não está crescendo, ela não está sadia, ela está inchada. Por que está inchada? Essa semana eu usei esse termo com uma pessoa. Para uma massa para um pão crescer, se faz necessário colocar o fermento. O fermento faz com que? Faz com que ela cresça mais depressa. E se tem fermento, ela vai crescer naquela proporção e não vai crescer
na maneira que ela tem que crescer. Da mesma maneira a igreja hoje. Muitas igrejas estão crescendo, não é que ela está crescendo no sentido espiritual, é que ela está inchada. E tudo que está inchado está enfermo. E se está enfermo, precisa tomar um antibiótico, precisa tomar um remédio. Aí entra o louvor que nós cantamos no início. Não quer pregar sobre os espinhos. O pecador chega na igreja, não, nós não podemos pregar sobre o pecado, porque nós vamos perder a metade da igreja. Nós vamos uma pessoa, se nós falar sobre o pecado, sobre o inferno, que a pessoa tem que... o ser humano em si, ele confunde muito em vir para a igreja e que a igreja é para todos. Com certeza a igreja é para todos. Aí a pessoa vai falar assim, pode vir do jeito que você está, Jesus falou, vinde como estás. Ok, positivo. Você pode vir como você está, mas para servir Jesus você não pode continuar como você está. A tua vida de mentira, a tua vida de adultério, a tua vida de fornicação, a tua vida de comprar fiado e não pagar, a tua vida de mentira, de comprar mentirinha, contar mentirinha. Quanto crente caloteiro tem nos dias atuais? Quanto obreiro, vou falar obreiro, não vou falar crente não, vou usar a classe em que eu estou, a categoria que eu estou. Quantos pastores caloteiros nos dias atuais tem? Faz até vergonha, porque eu como pastor, dependendo do lugar que eu estou, tenho vergonha de falar que eu sou pastor. Porque a primeira imagem que fala essa aí é só mais um, é igual os outros. Está aí só querendo comer o dinheiro das ovelhas, do povo, quer pegar o dinheiro do povo. Por quê? A visão que muitos estão passando é essa. Ou seja, a palavra não está transformando. Se eu ler a palavra e ela não ir de encontro ao meu erro, tem alguma coisa errada. Porque alguns falam que tem que atualizar. Porque só está aceitando aquilo lá que está de benefício. Só aquilo que me traz benefício próprio para a minha carne, para massagear o meu ego. Aí eu esqueço daquela parte que Hebreus escreveu, que a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante mais do que espada alguma de 2 gumes. E por que alguns não pregam em cima do altar? Porque a espada de 2 gumes ela corta indo e ela corta voltando. Só que muitos querem que ela corta só indo, para vir de lá para cá. Não pode não. Não, moço, mas você é filho do pastor? Não, eu sou filho do pastor, eu posso. Eu sou pastor, eu posso. Isso não serve para mim. Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. E não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque o Senhor vosso Deus também é santo. É exatamente isso. E tem muito, o que tem de igreja inchada, o que tem de igreja cheio de fermento. A igreja está cheia fisicamente. É o que eu estava comentando com a Neilson esse outro dia, já eu falei. É o que eu estava comentando com o Neilson outro dia, e eu comentando com ele, falando assim, Neilson, tem um versículo da Bíblia que diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A Bíblia diz que Deus falou isso. Mas você acredita que se uma igreja que tem 50 pessoas, Deus não está nela? É capaz de Deus não estar nela? Mas por quê? Como é que é isso? Eu falei, tem 50 pessoas, mas não tem 2 ou 3 reunidos no nome de Deus ali. Porque não é, a Bíblia não falou onde tiver 2 ou 3 reunidos. É 2 ou 3 reunidos em meu nome. Essas 50 pessoas, o exemplo que eu estou dando, não saiu da sua casa em nome de Jesus. Não está adorando o nome de Jesus, está ali, está inchado, igual o pastor falou. Então ele está ali para ver algo que acostumou, corriqueiro. Não é em nome de Jesus. Pode falar, querido. Como o obreiro Leandro falou, eu estava aqui meditando aqui em Efésios capítulo 2, diz o seguinte: e vos vivificou, estando mortos em ofensas e em pecados. No meu pensamento, igrejas que pegam mortos em ofensas e pecados no mundo e traz para dentro de si e mantém os mesmos costumes do mundo, não é igreja, é necrotério. Necrotério é um local onde se armazena mortos. Está pegando mortos e vai continuar armazenando os mortos. Porque a igreja de Cristo, ela é uma igreja que pega morto para ensinar o caminho da vida. E louvado seja Deus, glória a Deus. Rica oportunidade. É exatamente isso, igreja. Então assim, talvez tem gente que não esteja gostando da palavra de hoje, mas a palavra, ela, igual o pastor falou, ela tem que vir ao nosso encontro, ela vem de confronto conosco. Então nós aceitarmos a Jesus, ouvimos a palavra e continuar do mesmo jeito, não há transformação no nosso ser, nós temos que aceitar de novo. Porque a palavra, quando nós aceitamos Jesus, ela causa transformação em nós.
Então, o que nós estamos tratando aqui é do assunto recente à lição, tá? Não está fugindo da lição. O povo entrou na terra prometida, porém manteve o povo que estava na terra prometida dentro da congregação, junto com eles, como Deus não ordenou. Deus ordenou que aquele povo saísse, porque a idolatria ia entrar no meio do povo, e foi o que realmente aconteceu que o pastor Léo leu. Irmãos, desde o início do culto, desde a palavra introdutória que Deus está falando. Eu aqui no meu canto, eu gosto muitas vezes de estar meditando em alguns textos da Bíblia. E Deus me levou aqui em cartas aos Hebreus, que encaixa exatamente no que nós estamos comentando. É o escritor desconhecido de Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo de número 11. Escute o que diz essa passagem. Exortação ao progresso na fé. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é experiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Irmãos, exatamente, é bom a gente ensinar assim onde é que os obreiros vão afiados, vão complementando. Então, igreja, é exatamente isso. Quando nós trazemos do mundo algo relacionado ao mundo para dentro da igreja, para manter o fulano, para manter ciclano dentro da igreja, porque senão vai sair. Nós estamos fazendo igual esse povo. Deus, ele não aceita isso. Porque Jesus disse, olha, quem não ameis o mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou você ama o mundo ou você ama a Deus. Ou nós amamos o mundo ou nós amamos a Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, para continuar, as horas já estão indo embora, mas o povo então tinha um juiz. Deus levantava, está aí, o pastor Leão ainda está com os juízes abertos. Juízes, capítulo 2, se alguém também tiver aberto aí, nós rápido daremos, vamos concluir esse Juízes capítulo 2, versículo 16, porque o povo fez o que Deus não deixou, aliás, Deus ordenou algo para o povo e o povo não optou por isso, e o povo adorava, no versículo 13, serviam a Baal e Astarote, porque o povo se relacionava com aqueles que Deus falou para não se relacionar. E agora Deus, por amor ao povo, o que ele faz, pastor Eliel? Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Pode ler o 17. Mas eles lê o 18 e o 19, só para nós adiantarmos. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava como juiz e o livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juízo, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Olha só, o povo ele se rebelava contra Deus e adorava outros ídolos, e Deus, o pastor acabou de ler, que o Senhor, a palavra aqui se usou, arrependia pelo seu gemido e por causa o que eles apertavam e oprimia.
É interessante porque talvez alguém aqui esteja me ouvindo e diga: eu já amei as coisas do mundo e talvez há algo no mundo que me chame a atenção. Mas eu quero dizer que o seu pecado possa ser o maior nessa noite. Quando nós dobramos os nossos joelhos e talvez não saem palavras, mas saem lágrimas, lágrimas de sofrimento, lágrimas de dores, lágrimas de arrependimento. Deus, ele move os céus, ele move a terra, mas ele trabalha ao seu favor. Ele vai de encontro à sua necessidade e perdoa os nossos pecados. Foi assim que ele fez com este povo. O povo era rebelde e Deus levantava juízes. E quando esse juiz morria, o povo outra vez voltava a pecar contra Deus. Porém, Deus se arrependia pelos seus gemidos. Pelos seus gemidos, pelo seu clamor, o povo clamava e Deus olhava para este povo. Os horários, irmãos, me perdoem porque vai passar um pouquinho. Mas estão me entendendo? Amém. Não saia com dúvida nessa noite, igreja. Não saia com dúvida. Para nós aqui, eu vou ler rapidamente e já explico as histórias dos reis. Por volta do ano de 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte o rei se dividiu. Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 1722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 722 a.C. foi conquistado pelos assírios. E em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo a sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá. A esperança messiânica se cumpriu em Jerusalém. Essa narrativa mostra que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, ao lermos os livros históricos, nós vemos que os planos de Deus nunca se frustram. Os planos do Senhor nunca, o que Ele prometeu, nunca é voltado atrás. Ele não se arrepende daquilo que prometeu para a sua vida. Então, amados, nós vemos que agora acaba o período de juízes, porque o povo passa por este alto e baixo de estar íntimo com Deus e estar separado de Deus. Deus levanta juízes, o juiz morre, o povo sai da presença do Senhor. Então chega um tempo que Samuel é levantado e durante muito tempo Samuel ele está como juiz deste povo. E chega um tempo a qual este povo olha para as nações vizinhas e fala assim: todos têm um rei, só nós que não temos rei. Nós queremos um rei também. E nesse momento, Samuel ele se entristece o coração, Samuel fica triste. E porque Samuel, ele não era só juiz, o povo precisava de um profeta, estava ali Samuel como profeta. O povo necessitava de um sacerdote, Samuel também estava ali como sacerdote. Samuel estava ali para ajudar e para como boca de Deus no meio do povo. E o povo falou: não, nós queremos um rei. E Samuel entristece o coração. A Bíblia vem dizer que ele resigna o seu ministério. E ele se entristece de tal forma que Deus fala com ele, fala: olha, esse povo ele não está negando a ti, Samuel. Fica tranquilo. Fica calmo, porque esse povo não está negando o seu ministério. Esse povo está negando a mim. Eles pensam que estão negando a você. Eles pensam que eles estão escolhendo um rei e excluindo você. Não, eles estão negando a mim. Porque quem tem ministério e é levantado por Deus, muitos podem até levantar contra, mas não está levantando contra a pessoa. Está levantando quem o levantou. Porque quem te levantou, ele é fiel para cumprir e para manter a chamada na sua vida. Amém? Então Samuel ele fica triste, mas Deus consola de certa maneira ali Samuel. E fala assim: olha, esse povo quer um rei, então unge um rei para este povo. E nós vemos que Deus escolhe. Deus ali, nós sabemos que muitas das vezes nós falamos que o povo escolheu Saul, mas foi o próprio Deus que aceitou Saul para governar este povo. E durante 40 anos Saul reina. Então acaba o período de juízes
dentro de Israel, do período ali do Reino Unido, né? Que entra Israel está unido, entra Saul, reina 40 anos. Nós sabemos da história de Saul, que Deus rejeita Saul, prefere sacrificar do que obedecer. Nós sabemos também que Saul, por muitas das vezes, não foi concernente, aliás, não andou segundo o coração e a vontade de Deus, e Deus rejeita Saul. E então Deus escolhe um homem que está lá no campo, um jovem que está lá no campo, cuidando da ovelha dos seus pais, que era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus tira então Davi do pasto e leva para o palácio. E é porque Deus ele tem essa maneira. Deus ele gosta dessas pessoas, por quê? Para mostrar que não é a pessoa, é o próprio Deus na vida das pessoas. Outros olham para mim, para você e falam assim: esse aí não é ninguém, esse não prega, esse não canta, o que é isso aí? Não é nada. E quando você pega no microfone, quando você está sendo usado por Deus, Deus usa você e as pessoas ficam assim: olha. Mas aí você fala assim: realmente eu não tenho nada, realmente eu não sou nada. É só Deus na nossa vida. Então Deus ele pega Davi, tira Davi do passo, leva para o palácio, faz dele um rei de Israel. E durante 40 anos também Davi reina. É um pouco, eu estou contando aqui rapidamente, que já passou o meu horário, da história dos reis. Então vem Davi passa o seu reinado, 40 anos, vem Salomão também passa o seu reinado. A partir de Salomão constrói o templo, porque Davi queria construir, mas entretanto Deus não permitiu. Então Salomão constrói o templo ao Senhor. A partir de Salomão vem Jeroboão. E aí já se torna o reino dividido. No momento em que entra então Jeroboão e Roboão. Roboão é reino de Judá e Jeroboão reino de Israel. Israel tendo como Samaria e Judá tendo como capital Jerusalém. Então agora se tornou dois reinos, duas capitais, não é mais um. A partir de Salomão é o último rei que reinou com o reino unificado, digamos assim. Então, amados, nós vemos, o comentarista aqui ainda falou que o povo, os reis que houve em Israel, todos eles caíram, todos eles foram vistos com maus olhos diante de Deus, pecaram contra o Senhor. E então Deus permite o exílio, né? Permite o povo ir para a Babilônia, a Síria sitiar Jerusalém, a Babilônia levar Judá. Mas porém as promessas de Deus é verdadeira. Muitos até pensaram, falaram assim: acabou, não tem promessa, não tem Messias. Mas a palavra de Deus, ela não cai por terra, não cai por terra nunca. E Deus então mostra que o que ele falou se cumpriria, né? E se cumpriu com a vinda de Jesus através da linhagem do reino de Davi, que foi um reino restaurado futuramente. Irmãos, não dá tempo para a gente entrar, aliás já passou até do meu horário, mas eu quero aqui rapidamente entrar no livro de os livros poéticos da Bíblia. Os livros poéticos, amados, depois os irmãos leem com mais tempo, mas os livros poéticos são os 5 livros que nós falamos no começo da aula, que entra Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros, e alguns perguntam: mas por que Jó vai entrar nos livros poéticos, sendo que não tem não é nada poético? O livro de Jó é considerado poético porque há uma conversação, há um texto em prosa dentro do livro de Jó, e é de uma maneira poética. Nós vemos ali a conversa entre Jó e seus amigos, que é uma maneira poética, uma prosa poética. Então por isso entra como livro poético. Então, amados, os livros poéticos, eles compõem aí o maior livro, né, tanto da Bíblia como da parte poética, é os Salmos. E Salmos é um inário dos judeus, né, uma parte de hinos que, como eu já falei aqui, comentei em outras aulas, são hinos que não chegaram até nós a melodia. São ali hinos que não chegaram para nós, nos dias de hoje,
a parte de cantar, mas chegou a letra. A letra foi o que Deus permitiu chegar até nós. Então nós vemos os salmos, os hinos cantados. Nós sabemos que Davi era bastante organizado nessa parte, e nós vemos também, conhecemos Asaf, que era o maestro, digamos assim, desses hinos na orquestra, dentro do palácio, dentro do templo. E ao lermos salmos, ao lermos os livros poéticos, nós temos ali exemplos de hinos. Exemplos de hinos louvores. Quer ver? Eu quero abrir com a igreja, me permita, por gentileza. Os irmãos podem abrir comigo o livro de Salmos. Livro de Salmos, número 150. Aliás, perdão, abra Salmo 72. Que está mais rápido aqui. Só para mim concluir. E se Deus permitir, ainda eu volto aqui nessa lição próxima vez. Salmos de número 72, versículo 18 e 19. Somente para os irmãos. Olha como eram os hinos do povo antigamente. O povo de Israel. Os irmãos estão acompanhando? Salmo 72, versículo 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome, glorioso, e enche toda a terra da sua glória. Amém e amém. Olha os hinos, irmãos. Olha o louvor. Agora compara com nossos louvores de hoje. Aliás, compara com o que nós cantamos, porque eu gosto, e talvez alguém está pensando assim, está falando de novo sobre isso. Mas eu gosto de falar isso porque compara com os hinos, com o que nós cantamos, porque muitas vezes o que nós cantamos não é louvor. O que nós cantamos aqui, dizemos que é louvor, que não fala o nome de Jesus, que não dá adoração, que não diz que o nome do Senhor é santo. Hinos e músicas que não citam o nome de Jesus, não é louvor. Você pode subir aqui em cima e falar, eu vou louvar, e tem um hino que não fala nenhuma vez o nome de Jesus, que não rende adoração a Deus. O hino que só tem Deus trabalhando a favor do homem, e nós chamamos de louvor. Então, compare, igreja. Isso aqui os Salmos é o inário, é um livro poético, inário do povo de Israel. Então compare ali. Eu vou louvar hoje, eu quero louvar a Deus com esse hino, mas eu vou comparar aqui como é que está esse hino com Salmos. E você vai ler e você fala, rapaz, isso aqui está meio estranho. Então não louve, irmão. Não louve, escute na sua casa. Aliás, não cante. Escute, é um hino talvez que quando a gente está deprimido, porque às vezes acontece, a gente não é de ferro e às vezes a gente fica triste. E às vezes é interessante a gente ouvir uma coisa que nos motive, que fala, nossa, você é bonito, você é especial, você merece honra, você é isso, você é aquilo, você é estrela. Tá bem, ouve na sua casa, mas, eu quero louvar a Deus. E vem e sobe, nós subimos aqui, e onde nós só temos nós, não é louvor. Deus vai fazer isso na sua vida, e isso. Nada contra, talvez tem gente que nem vai olhar na minha cara, brincadeira, irmãos. Mas é a verdade. Então, amados, me perdoe pelo horário, Deus continue abençoando. Rapidamente, 30 segundos, só enfatizar um ponto aqui, do que o irmão falou. Isso chamou bastante atenção, que assim, tem um hino aí que diz que quem tem promessa de Deus não morre não. Isso aí é totalmente de desacordo com a palavra de Deus, entendeu? Porque as promessas de Deus não morrem, é o que foi pregado no domingo. As promessas de Deus não podem morrer, mas agora quem tem promessa de Deus não morre. Isso não existe. Por quê? A promessa que foi feita a Moisés foi cumprida por Josué. Já cai por terra aí. E lá em Hebreus, carta aos Hebreus 11:13 diz: todos esses homens morreram na fé sem terem recebido as promessas. Ou seja, quem está aí, quem tem promessa não morre, não sei o que, está indo contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala o quê? As promessas de Deus não podem morrer, elas serão cumpridas. Agora,
Se demora 300, 400, 500 anos, quem vai viver nos dias de hoje 500 anos? A Bíblia fala que até passou dos 70 e fado e canseira aos homens. Então assim, foi o meu, ou seja, para finalizar, então o pastor Eliel puxa a orelha sua e minha. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que é importante não ser um crente domingueiro, tá aqui só no domingo. Tem que estar na escola bíblica aprendendo, culto de ensino, a não ser que esteja uma justificação, trabalho ou doença. Caso contrário, amém. Exatamente isso. Aí quem não está aqui na escola bíblica vai chegar no domingo e vai cantar um hino dizendo sobre os homens. Mas quem está aqui já vai se atentar aos hinos que serão louvados. Porque não é pecado, irmãos, ouvir um hino que se motive. Agora nós temos que atentar, porque a maioria dos hinos, hoje em dia, não é baseado na Bíblia, igual o irmão falou. A promessa de Deus não morre, mas quem tem promessa, se passar um carro ali, já era. Pastor Eliel. Então é assim mesmo. Oh, desculpa, meu pastor. Amém? Aleluia. Cumprimentei que seja para o Senhor, amém? A Bíblia é